Mas quando um profissional ele aborda um paciente, um nutricionista, por exemplo, quando a gente vai falar de dieta, o que ele faz? Ele usa duas ferramentas básicas. Ele usa frequência alimentar e recordatório alimentar. Do recordatório alimentar, ele procura entender as calorias médias que você consome num dia. Da frequência alimentar, ele procura ver o que são os picos de caloria que você consome. Porque o que é a frequência alimentar? Quando ele pergunta para você, quantas vezes você come salgadinho por semana? Quantas vezes você toma sorvete? Quantas vezes você toma açaí? Quantas vezes você bebe cerveja? Então ele sabe que você come uma média, sei lá, de 4.000 quilocalorias com picos de 8.000. Tá. E quando esse nutricionista ele vai elaborar a tua primeira dieta, ele não vai te dar uma dieta de 800 calorias. Ele vai te dar uma coisa que você consegue fazer. Se você come uma média de 4.000, muito provavelmente ele vai fazer o quê? Dar os mesmos 4.000, só que ele vai dar de um jeito diferente. Quantos anos tem seus filhos? Um filho, 4. 4 anos, tudo bem. Eu tenho uma de 17 e uma de 10, né? A de 17, ela precisava aprender a mexer com dinheiro. O que você vai dar pra ela? Cartão de crédito? Nem lascando. Não. Você dá dinheiro pra ela ver diminuir. E ela fazia a conta. Ah, e como é que você faz? Você dá mesada? Não, você dá semanada. Primeiro você dá por dia, pra ela fazer a conta, ela conseguir fazer o cálculo imediato. Quando ela começa a juntar um dinheirinho, aí você dá a semana. Porque você fala, opa, ela já começou a criar uma sensação de se precaver. Aí a semana, pra ela gerenciar uma quantidade maior. Conseguiu acertar a semana? Aí a mesada. Porque ela vai aprender. Porque você tem que ensinar teu filho a mexer com dinheiro. Né? Alimento é a mesma coisa. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai te dar essas 4.000, mas do jeito dele. Então ele vai fazer um fracionamento alimentar. Ele vai fazer uma orientalização das calorias de consumo diário. O que a gente faz? Toma um café da manhã inexistente, come no almoço uma coisa rápida do jeito que dá, mas de bucho cheio, e aí janta aquele jantoroço, né? Aquele jantoço, que é um jantar mais almoço. Né? Ou seja, infernal. E quando você vai olhar os trabalhos científicos, né, você vê uma série de evidências mostrando que só o fato de você ter um aumento de caloria no final do dia, você já predispõe a piora metabólica. E só o fato de você não consumir, por exemplo, um café da manhã, já aumenta o seu risco de doença coronariana em 27%, 27,5% para ser preciso. Isso é um trabalho da American Heart Association. Ou seja, os seus hábitos, eles vão definir não só o que é a sua percepção física, mas eles vão definir a sua saúde. Então o jejum intermitente de pular o café da manhã é perigoso, então? Não que ele seja perigoso, Vilela, mas ele não é uma estratégia para você sair do zero, entende? Você tem que ter uma resistência muito grande para fazer. Do jejum é que o seu corpo, sem o nutriente, ele vai consumir a gordura, é isso? Esse é o pensamento básico? Então, mas aí as pessoas que pensam assim, elas pensam como se o jejum ele fosse uma coisa matemática, né? Se eu não consumir, eu vou gastar. Seu corpo não funciona assim. Seu ele funciona assim. Se eu não consumir, eu vou me defender. E eu vou modificar por causa disso. O jejum intermitente, que a maioria das pessoas elas estão acostumadas a fazer e observar, é o que a gente chama de janela alimentar. Né? Que é o time restricted, que é o nome disso. E o que as pessoas fazem? Elas fazem uma janela alimentar de 8 horas e 16 horas de jejum. Só que horas elas põem a janela alimentar? Das 14 às 22. Meu amigo, é o melhor horário de comer. É aquele almoço que você come um almoção e sai comendo o que você quiser até às 10 da noite. Então, se você puder fazer uma refeição monstra às 10 da noite, você está confortável. Agora, o que deveria ser um jejum intermitente, por exemplo, que é focado na fisiologia? Ou seja, respeitando o que é o aumento de resistência periférica à insulina ao longo do dia. Porque existe isso. Né? E a diminuição da captação periférica de glicose ao longo do dia. É um jejum que você começa... Né, mais tarde, mas que você se alimenta mais cedo. Então você começa a comer às 6 da manhã e se você quiser fazer 8 horas de janela alimentar, você para às 2 da tarde. Agora, por que você não faz isso com uma pessoa que nunca fez dieta? Meu amigo, a hora que a fome bate, não tem quem te segure. Você tem que entender que a mente, ela não é um ente. A mente é uma projeção do seu cérebro. Seu estômago produz ácido gástrico. Seu cérebro produz a mente. Só que não é como se fosse um único projetor que vai, sobe naquela tela, que é o córtex, e projeta aquela mente. São vários. Esses vários projetores, eles se combinam para criar uma imagem. Imagina do mesmo jeito que a gente vê cor, que antigamente era azul, verde e vermelho. Né? Pois bem, esses projetores, eles projetam essa mente de acordo
com as suas emoções. Né? Que emoções a gente tem? Né? Quais são as emoções humanas mais básicas? Medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria. Então, de acordo com essas 5 que aparentemente são negativas, e essa uma que é a alegria que é positiva, a gente projeta uma mente que é para fazer o quê? Aquilo que te deixa funcionante, que permite fazer as suas ações que são pensadas, seu trabalho, por exemplo, e que são as suas ações mais robóticas, que é, por exemplo, você comer. Você não fica prestando atenção, você não faz mindfulness na hora que você está comendo. Pode estar fazendo outra coisa, assistindo televisão, pensando.